Quando eu comecei no mundo empresarial, foi cair, né, de paraquedas, bem depois da pandemia, então eu me vi perdida. Eu comecei a oferecer serviços e fui vendo que depois da pandemia isso expandiu e cresceu. E eu estava sozinha, então eu estava num barco remando sozinha, sem a ajuda de ninguém. Tanto é que eu estava atendendo ao cliente, né, e o cliente possuía a Ferraz Consultoria como consultora deles. E eu vi o cliente falando da Ferraz, vi como só o cliente contando e a Ferraz fazendo o serviço, eu vi que a minha empresa precisava daquilo. Então foi por isso, né, que eu resolvi formar essa parceria com a Ferraz. Eu tinha muita dificuldade na questão com pessoas, em lidar com pessoas, na parte do RH, na questão financeira também, porque quando você trabalha sozinha, você tira ali o seu dinheiro e vai levando, né? Quando você forma uma empresa, não, você tem despesas a serem pagas, você precisa saber se o seu dinheiro está sendo rentável, se está dando para pagar as contas, e com alta demanda, você precisa ter pessoas, uma equipe para gerir, e precisa ter dinheiro para pagar essa equipe. Então essa era a minha dificuldade maior. Depois da consultoria, eu consegui ficar mais tranquila quanto a isso. Eu vi que o negócio estava sendo viável e ficar tranquila com as finanças. Sim, me senti profissional com as dicas, com a consultoria que a Ferraz me forneceu. Sei que tem muito ainda para aprimorar, por isso eu não abro mão da consultoria, porque é um aprendizado constante. Antes da terceirização financeira, o nosso financeiro era controlado por planilha e por caderninho, onde a gente colocava ali mensalmente tudo que entrava, tudo que saía, e a gente não tinha um controle exato e não conseguia ver fluxo para frente também. Depois da conciliação financeira que a Ferraz nos propôs, hoje a gente temos um sistema onde temos um plano de conta, temos visão das contas administrativas, das contas fixas, conseguimos prever também o fluxo de rendimento daqui um ano, se está sendo viável ou não, temos o DRE, né? Então isso é muito bom pra gente, que consegue, tipo assim, acalma nosso coração como empresário, que a gente consegue ver e controlar os gastos. Se você está procurando uma consultoria, eu recomendo sem dúvida nenhuma a Ferraz, porque a Ferraz ela passa essa calmaria pra gente, ela consegue identificar os erros da sua empresa, ela te ajuda, consegue te orientar e deixar o seu negócio mais empresarial. Se você tem um fluxo de caixa ruim, se você tem um gargalo aí, né, tipo no seu financeiro, recomendo sem dúvida nenhuma, porque isso faz muita diferença, porque o crescimento, o coração, né, de uma empresa é o financeiro. Quando eu entrei nesse mundo empresarial, eu já tinha algumas ideias que eu sabia que eu queria para minha empresa. Uma delas era separar o meu financeiro, o dinheiro pessoal, o dinheiro profissional, que é da empresa. Porque eu sempre, desde o início, eu via e quero que a empresa cresça. Foi um dos motivos que eu busquei a consultoria, para me especializar e fazer tudo corretamente, para não chegar daqui uns 10 anos com uma empresa grande e mal estruturada, com o financeiro tudo bagunçado, com o RH zoneado, sem uma equipe estabilizada. Então isso foi o que me fez contratar a Ferraz Consultoria, e eles me ajudaram, eles estão me ajudando até hoje. E eu espero que por um bom tempo. Nós mulheres, esposas, empresárias, ficamos sempre sobrecarregadas, é muita coisa em cima da gente, a gente tem que lidar. E com uma empresa, pensar no financeiro da empresa, chegar em casa, pensar na casa, nos nossos filhos. Então, às vezes, sobrecarrega tanto a gente que a gente se fecha ali no mundinho, não consegue ver e olhar para o lado. Com a Ferraz, principalmente, a mentora Janaína, ela consegue abrir nossa visão para isso. Então temos reuniões semanais ou mensais onde a gente consegue conversar, e às vezes ali na conversa mesmo aparece um insight ou ela fala alguma outra coisa assim, empresarial ou pro lado pessoal, que abre a nossa mente e deixa a gente mais leve, deixa o nosso coração tranquilo. Então descarrega um pouco esse sentimento às vezes que a gente tem de ficar ali fechado no mundo empresarial. Isso é muito bom também. Eu, como empresária novata, eu tenho muito a síndrome do impostor, onde a gente acha que tudo que a gente faz nunca está bom. E com a consultoria, com as nossas reuniões, a gente consegue ter uma outra pessoa, onde a gente consegue conversar
e ela abre nossa mente, porque às vezes estamos fazendo tudo correto, tá tudo certo, mas tem aquele sentimentinho ali que pega no nosso pé, né? E com uma consultoria, ela ajuda a gente abrir a mente e verificar que de fato não é isso. A empresa está bem, está tudo correndo bem, a equipe está estruturada, o fluxo está correndo bem, o financeiro está ok. Então a gente não precisa ficar tão apavorado assim. Então ter uma consultoria vai além de estruturar somente a empresa, estrutura também você como empresário.